Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas queridas e meus queridos. Aqui em mais um episódio do ABMECcast, o podcast da engenharia, trazido para vocês pela ABMEC MS, projeto patrocinado pela Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema com o FIACREA. E para encerrar o nosso ano muito produtivo de 2025, nada melhor do que fazer uma retrospectiva. Então vamos nesse episódio de hoje conversar com alguns engenheiros, algumas engenheiras do nosso meio, alguns colegas, e vamos fazer aquela breve retrospectiva dos trabalhos que foram feitos aí ao longo deste ano, ao longo dos anos que passou, o que nós fizemos, quais são os nossos planos para os próximos anos, né? Como entidade regional, como entidade profissional do sistema, o que nós planejamos fazer. Eu sou um homem branco, na casa dos 35 anos, o cabelo bastante ralo já, estou usando barba longa, trajando uma camiseta gola polo cor azul marinho. Estou gravando remotamente esse episódio no meu escritório na cidade de Dourados. Ao fundo temos uma parede de cor bege, uma cor clara, com alguns itens de decoração e alguns móveis de escritório. Aqui à minha frente eu tenho meus equipamentos de gravação, monitores, computador, câmera, gravando presencialmente na data de hoje, nos estúdios da Noar, em Campo Grande, o engenheiro mecânico Marco Aurélio, diretor da ABMEC, e o engenheiro mecânico perito André Canuto, além dos nossos convidados especiais para o dia de hoje, o engenheiro mecânico presidente da FENEM, Valdemir Teles, e a engenheira mecânica empresária Marisa Moraes, aqui da cidade de Dourados também. Vai lá, pessoal. Vai lá, Marco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui em mais um podcast, encerrando o ano, né? Iniciando o ano, encerrando 2025, falando bem de 2026, uma retrospectiva. Todo ano a gente faz isso, Valdemir. Já é uma tradição da ABMEC, a gente faz essa retrospectiva para a gente fazer até um balanço para os sócios da ABMEC, né? E os engenheiros do país todo. Como é que foi a nossa atuação, o que foi bom, o que foi ruim. E sou moreno, alto, estou com uma camisa de listas, no fundo aqui do auditório, do nosso estúdio, que é preto, né? Minha mão está apoiada numa mesa branca, do meu lado esquerdo tem uma tela com os nossos engenheiros online, né? E à minha frente está o André Canuto. E hoje, excepcionalmente, 4 engenheiros online, engenheiro mecânico e 2 presenciais, 6. Já dá para montar uma câmara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Canuto, engenheiro mecânico. Uma satisfação estar mais uma vez aqui no ABMECcast, ainda mais esse, que é uma retrospectiva de tudo que a gente viveu esse 2025 e como nós tivemos bons eventos, bons frutos. Até uma mudança estatutária na ABMEC, o Rangel conseguiu providenciar esse ano, modernizar o nosso estatuto. E temos muito a falar de 2026, 2025 e muitas promessas para 2026. Eu sou de pele clara, tenho cabelo grisalho, estou com a camisa azul com branco, ao fundo tem uma cortina preta e na minha frente aqui tem uma mesa branca onde está o microfone. Vladimir. Olá, pessoal. Sou Valdemir Teles, presidente da FENEM, engenheiro mecânico. O cabelo está quase grisalho, né? De vez em quando ele fica branco, mas agora, pelo menos na foto, parece que ele está mais castanho. Estou aqui dentro no quarto do hotel, aqui em Brasília, onde participo das plenárias, a última plenária do ano, as últimas, né, plenárias do ano aqui do Confer. E estamos aí prontos para debater também, fazer um balanço do quão foi importante 2025 e o nosso planejamento para 2026, né? Muito aprendizado, muita coisa que temos que melhorar, muitas coisas que aprendemos, né? E é esse o legado que a gente leva a cada ano que a gente está à frente das nossas entidades, com esse network, com pessoas que temos vários conhecimentos, né? E isso é importante para todos nós. É isso aí. Vai lá, Marisa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres colegas assistindo o podcast da BMEC. Eu sou Marisa Moraes, também vim falar sobre a retrospectiva, né, da engenharia da BMEC, as mudanças no sistema, no CREA, né, talvez a gente consiga falar do Confea, mútua, enfim, várias coisas que impactam os engenheiros e principalmente para os engenheiros mecânicos, né? Vamos discursar nesses minutos que temos, né? E eu sou mulher branca, cabelos longos, loiro claro. Ao fundo eu tenho cozinha com móveis de cozinha, uma geladeira preta, móveis cinzas. E à minha frente uma mesa preta e o celular por onde eu falo. Show de bola, Marisa. Nós teríamos, né, um outro convidado, o engenheiro mecânico Kleber Roriz, a cria do Marco Aurélio, mas acho que ele teve algum tipo de contratempo ali com sinal de internet. Tá no trecho, tá trabalhando, né, tá produzindo, igual eu falo para ele, tem que correr atrás. E aí quando ele voltar, a gente passa para ele, deixa ele fazer a apresentação. Então, como o nosso programa hoje uma ideia, a ideia hoje aqui é mais informal, né? A gente não tem uma pauta tão amarrada, mas a ideia é fazer essa retrospectiva dos trabalhos que nós fizemos em 2025, para você que nos acompanha aí já há um bom tempo, poder ver o que nós fizemos nesse primeiro ano da nossa segunda gestão, né? Para quem não nos acompanha há tanto tempo, eu estou na frente, né? Estou de presidente da ABMEC pelo meu segundo mandato, né? Cuja diretoria nos acompanha aí desde o primeiro, e iremos até o final do ano que vem, onde as novas eleições vão dizer aí quem vai ser o novo presidente, quem vão ser as pessoas que vão fazer parte da nova diretoria. E aí a gente não pode deixar de falar do nosso grande projeto, né? O ABMEC Cast. Eu acho que o primeiro da ABMEC MS, né? Nesta modalidade, nós vimos aí que as transmissões online que nós já fazíamos no passado, as nossas lives davam bons resultados. Então nós percebemos que a internet é um caminho muito bom. Ela nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas e facilita muito, né? Vejam só, nós temos aí um convidado que hoje está gravando de Brasília, né? Está lá atendendo aos seus compromissos junto ao Confea, e que seria inviável para gravar presencialmente com a gente. Eu estou aqui hoje gravando da cidade de Dourados, também atendendo os meus compromissos aqui na cidade. Também seria inviável me deslocar até Campo Grande para fazer isso. Então, nós estamos usando esta ferramenta aí que se mostrou bastante importante, né? A internet, principalmente aí na época da pandemia, nós da ABMEC já começamos a fazer os nossos eventos, principalmente transmissão online dos nossos eventos, já desde a época da pandemia, e quando a pandemia, graças a Deus, acabou, nós percebemos que nós não podíamos mais abandonar esta forma de comunicação, né? Ela que veio para ficar, essa tecnologia, e a gente tem que fazer muito bom uso dela. E esse podcast, então, nasceu desse meio, né, dessa necessidade de falar, de trazer os assuntos. Ao longo do ano aí nós discutimos diversos assuntos ligados à acessibilidade, ligados ao meio ambiente, ligados ao desenvolvimento da carreira, né, do profissional que está se desenvolvendo, desde a academia até o profissional que já está colocado dentro do mercado de trabalho, mas ali ainda está procurando uma oportunidade um pouco melhor, né? Em episódios passados, né, nós vimos aí ao exemplo que o Canuto nos deu, né, o engenheiro Canuto nos deu, era servidor público e agora está tocando uma empresa de perícias, de cursos sobre perícia, está inovando, né, está desenvolvendo uma nova etapa na sua vida. E aí, então, esse programa, né, essa série de programas do ABMEC Cast tem por objetivo isso, né, teve por objetivo isso. E no nosso último programa a gente tem que fazer essa reflexão, né? A internet veio para nos ajudar, veio para nos ajudar a nos comunicarmos. Então, mais uma vez,
Quero agradecer a todos vocês que fizeram um bom trabalho, antes de começar, né, de fato, relembrar os nossos fatos, todos vocês que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos, né? Comentamos aqui, tivemos há pouco tempo um evento na cidade de Campo Grande que foi transmitido, que nós tivemos um pico de aproximadamente 7 mil telespectadores pelo YouTube, 7 mil simultâneos durante o evento. Então, assim, isso é um número bastante expressivo, né? A gente não pode deixar de agradecer a todos vocês que dedicaram esse tempo, vêm dedicando esse tempo para a ABMEC, para ouvir os temas que nós nos propomos a trazer, nos propomos a discutir, e agradecer toda essa dedicação também da nossa equipe, né? O André Canuto aí fez um trabalho muito bom durante todo esse tempo, desde a época que trabalhava na FENEM, né? Ajudou inclusive com uma legislação que nasceu aqui no estado e aí virou uma legislação federal de inspeção veicular, atuou como conselheiro regional, está encerrando aí o seu mandato no final deste ano, né, dando oportunidade para o Kleber, que era para estar com a gente aqui hoje, teve um contratempo, né, que vai assumir, e nos ajudou principalmente nessa questão que até o Canuto já adiantou, a gente vai comentar um pouco mais para frente, nessa modernização do nosso estatuto, né? Para quem não sabe, a ABMEC, ela é uma entidade que está aí, ela já está formada há mais de 30 anos, salvo engano, na década de 90 que ela foi formalizada, e ao longo do tempo várias pessoas passaram e deixaram as suas contribuições dentro da instituição, né, dentro da entidade. E aí essa diretoria também não podia deixar de dar a sua grande contribuição, que é essa modernização do estatuto, atendendo a legislação, né, atendendo o regramento feito pelo CONFEA. Então nós fizemos aí, e vamos comentar um pouquinho sobre isso na data de hoje. Querem fazer alguma palavra, Marco? Estou falando demais aqui já. Bom, fazendo essa retrospectiva de tudo, enquanto o Kleber não entra aí, tá? Kleber, vai pilotando com o Canuto aí, vai conversando contigo, vê se você entra aí. A grande sacada que teve da engenharia, eu acho, no ano de 2025, tá? Foi a parte regularizar os seus atos, tá? Porque Mato Grosso do Sul tinha muita obra, muita indústria que não estavam regulares, não conformes. A diferença de conforme para ilegal é muito tênue, mas é pesada. Não conforme, você vai lá, faz algum procedimento e fica conforme. O ilegal não tem jeito. Não tem como você consertar o ilegal, né? Então, a gente tem que dar prioridade para essas obras, para essas indústrias que estavam não conformes se regularizarem. O que aconteceu aqui, Valdemir, a exemplo que você falou da indústria aí, tá? Muita indústria de celulose, tá? Muitas outras subempreiteiras aí começaram a exigir a RT de pequenos serviços no interior do estado. O cara que pegava um trator, fazia um para-choque no trator, fazia um para-mato no trator ou no carro, ele fazia simplesmente ali na esquina e pronto. Aí as indústrias começaram a ter acidentes e começaram a ter que pagar esses danos. Então elas começaram a exigir um responsável técnico por isso. Então houve uma corrida no CREA de vários engenheiros que estavam formados, trabalhando para se regularizarem, consequentemente regularizar a sua empresa e prestar serviço para as grandes indústrias. Então isso aí aconteceu muito forte na região aqui do estado do Vale da Celulose, tá? Na região do sul do estado com plantio de cana, tá? E também com as fecularias. Então as grandes indústrias estão começando a apertar o cerco para que as empresas, os seus prestadores de serviços estejam regulares. E isso está gerando uma busca para vários alunos que se formaram e não tiraram o CREA se regularizarem. E hoje eles estão vendo essa necessidade. E isso aí está fazendo o quê? Girar um comércio mais legal, um comércio mais firme de obras e serviço. E isso abre uma perspectiva para 2026, muito mais pessoas procurarem fazer essa engenharia, procurarem ir para a área técnica, porque o pessoal do interior está vendo essa necessidade. O pessoal do interior está vendo que existe um emprego. Eu conheço uma
não posso falar nome, né? Eu conheço uma pessoa do interior aí que fez engenharia mecânica. Nunca imaginava que ia arranjar emprego dentro da cidade que ela mora. E hoje está trabalhando. Entendeu? E contaminando outras pessoas. Isso aí em 4, 5 cidades do interior. Antigamente, há 10 anos atrás, eu dava curso técnico, a gente saia formando mão de obra. Hoje, todas as pessoas estão formadas, algumas com suas empreiteirinhas. Então, essa engenharia, essa ressuscitação, tá? Esse ressurgimento, né, da engenharia está fazendo essa legalização. E isso é muito bom. Isso vai progredir para 2026. Gostei, tá me ouvindo? Com certeza. Opa, agora sim, hein? Agora sim. Vamos lá, Kleber. Maravilha. Primeiro, agradecer mais uma vez a ABMEC Cast aí, o presidente Rangel Aurélio, Marisa, nosso amigo aqui, Valdemir, do estado de Goiás. E nosso objetivo aqui é lembrar algumas oportunidades no estado do Mato Grosso do Sul, né? Ressaltar aí a questão da capacitação técnica e ressaltar mais uma vez a questão da software skill, né? Hoje no estado, aqui na região norte, nós estamos aqui no boom do Vale da Celose, Suzano, Eldorado, Bracel e agora Arauco. Um dos pilares deles é a questão da segurança e produtividade e alta performance. Falando em tecnologia e inovação, é interessante ressaltar a questão das ferramentas e questão da nós, engenheiros mecânicos, na questão dos laudos e plano de manutenção. Por quê? Hoje, agora, a região ali também do Rangel, ali, Cidrolândia, Dourados, vai ter um boom de muitos caminhões na estrada. A gente sabe que tem algumas melhorias aí de rodovias, enfim. Exemplo prático, furou um pneu do caminhão. Hoje o borracheiro ele tem na caminhonete dele um compressor pistão, mangueira, engate rápido e alguns desafios ali de um laudo de engenheiro mecânico. Vale de segurança, manômetro, espessura do casco. E com as tecnologias, hoje já tem uma chave de impacto de 1 polegada que ela faz esse desaperto das porcas. Você consegue ter um torque aproximado. No mundo ideal e real, o ideal é que usa um torquímetro de estalo para conferir ali. Mas prática, cultura de conhecimento, de inovação, tem que vir pelas escolas técnicas, pelas engenharias, pelas faculdades, formar essas pessoas para que possam fazer um bom serviço. Então, é interessante ressaltar a minha época como mecânico industrial na JBS 2010, era marreta, taiadeira, alicate e fita para resolver. Hoje a gente tem ferramentas de impacto, consegue localizar em tempo real onde está a ferramenta, bloquear pelo celular, ter um torque aproximado. Então é interessante ressaltar essa questão das tecnologias nessa área de ferramentas à bateria para contribuir aí com a indústria, com a usina, com a mineração e no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Show de bola. A gente não pode esquecer também, Kleber, do jabá, né? O Kleber tá fazendo um baita de um jabá. E eu não falei para ele, mas eu acho que ele sabe, desconfia que isso daí vai custar pelo menos uma mochila dessa, né? Pra ABMEC, né? Porque, assim, é um baita de um jabá, né? Mas beleza, tranquilo. Então, o jabá bem assim, feito, né? Lógico, lógico. O Kleber, para quem não sabe, né? Ele é representante do setor de ferramentas da marca Milwaukee, né? E tá correndo trecho, tá em Três Lagoas hoje, né, Kleber? Estou em Ribas do Rio Pardo. Tá em Ribas, na Suzano. Foi levar para o pessoal da Suzano ali. Uma das maiores Isso, a indústrias questão que a dos gente tem. treinamentos também, né? Perfeito, perfeito. Então vejam só. A Marisa lá no meio militar conheceu a Milwaukee, né, Marisa? Sim, sim. Não vou esquecer, recebi a visita do Groenendal. Groenendal, o nome dele. Conheceu ele, Kleber? Não, esse nome ainda não. E nós Ele somos, trabalhava com fora nos Milwaukee. Estados Unidos, tem o pessoal do Brasil, então nós somos 25 especialistas de ferramentas que testam na prática, valida com a engenharia, gera um relatório técnico e cria um código dentro do sistema dos grandes players, né? Aí a parte comercial é direto com as revendas, né? Nosso foco é o desenvolvimento mesmo. Como que a gente diz? Vamos se ver se na prática é tudo isso mesmo. Show de bola, show de bola. Ô, Valdemir, você tá meio quietão aí, quer fazer
Quer contar uma história Vamos. da FENEM durante o ano de 2025? Nós sabemos que a FENEM realizou diversos eventos, né, tem feito um trabalho bastante importante aí no âmbito do Confeia, junto às entidades regionais. Se você quiser fazer uma parte, por favor. Bom, pessoal, a FENEM, eu vou contar rapidamente uns 2 anos, voltar um pouquinho atrás, pós-pandemia, né? O Marco Aurélio conduziu na pandemia, eu assumi em 2022, tá? De lá para cá, a gente tem encontrado muitos desafios, o Marco Aurélio sabe, cada evento é um desafio diferente, porque é um desafio que você vai fazer num estado diferente, com apoio do CREA, apoios diferentes, né? Então, assim, cada evento é um evento. Você vai chegar, acha que, bicho, agora ali eu vou ter total apoio financeiro, de estrutura e tal. Chega lá, não é a mesma coisa. Administrar isso à distância, sem recurso, né? Porque o presidente não tem recurso para a gente ficar viajando para cima e para baixo, 2, 3, 4 vezes onde vai ser feito o evento. Então a gente acaba fazendo muita coisa à distância. Mas eu tenho uma satisfação que o nosso CONEM, né, que é o evento principal da FENEM, ela evoluiu bastante. Ela está num momento de crescimento mais rápido, sabe? Ela maturou, vem crescendo mais devagar, mas agora a gente vê que a gente tem todas as chances de dar uma alavancada, principalmente com o apoio da ASME, a partir do ano que vem, no nosso evento, né? E também, para finalizar o meu mandato, que é o final do ano que vem, a gente está trabalhando no sentido de trazer o maior número de entidades. Então, eu espero chegar ao final do ano que vem, se não possível, mais próximo de 27 entidades, pelo menos uma de cada estado representativa, para que nós possamos aumentar ainda mais esse network, mais pessoas para que estejam buscando a capacitação e etc. E vou dizer o seguinte, cada ano é coisa diferente. Esse ano foi lá em João Pessoa. E falando de expectativa, o que teve esse ano, João Pessoa é um estado, né? Ela é uma cidade, lá na Paraíba, que está num extremo potencial de crescimento já de uns 5 anos, 6 anos para cá, na área da construção civil. Lá está um boom de construção, prédios que você olha assim, há 5 anos não tinha 10 prédios um do lado do outro, você pensa que coisa que já tinha mais tempo, não. Então, é uma gama de mercado de trabalho para nós engenheiros, tá? E na área de engenharia mecânica, muito, né? Tudo que você imaginar tem na área de engenharia mecânica. Então, é isso que a gente tem que estar atento aos crescimentos, às oportunidades de negócios, que, sem falar do exterior, mas aqui dentro do Brasil, nós estamos cheios de oportunidades que estão surgindo, e às vezes a gente fica parado aqui esperando próximo da cidade da gente, próximo do estado, sem buscar essa expectativa, sem buscar um mercado de trabalho com um pagamento financeiro que nos dá um retorno melhor, né? Vocês estão dando exemplo na área de celulose aí, no estado de vocês, né? Com 2 grandes empresas colocadas, com certeza mão de obra aí está faltando, de engenheiros com suas especialidades, e eu acho que a gente tem que continuar nessa toada, fortalecer o associativismo, as nossas entidades, tá? Com bons programas, da forma que vocês estão fazendo, a gente levar isso para o Brasil inteiro, fortalecer a nossa FENEM, fortalecer o nosso sistema Confea, CREA e Mútua, tá? Cada um de nós, onde nós estivermos trabalhando, a gente é o CREA lá naquele lugar, no sentido de legalidade, tá? Eu não posso estar lá, nós que somos lideranças aí da engenharia nessas associações, eu não posso chegar lá e começar a trabalhar na ilegalidade, começar a fazer tudo errado. Se nós mesmos que estamos aí tentando levantar essa bandeira, valorização profissional, tanto tecnicamente como financeiramente, a gente tem que valorizar. A gente tem exemplos aqui no estado, e o Canuto sabe muito dessa inspeção de ônibus escolares aqui no estado de Minas. Eu participei de algumas, a gente trabalhava aí na faixa de 350, 400 reais por ônibus, você tinha frota de 20 ônibus em determinado município.
Agora, com o pregão eletrônico, tem uns dois aqui que estão trabalhando a R$30, R$35. Quer dizer, dá um desânimo na gente quando você vê isso aí. O cara não tem, acho que responsabilidade técnica, gente, não igual o Canuto disse, não é R$40 hora técnica, não. Responsabilidade técnica, além da hora técnica, você tem uma responsabilidade que vai durar aí, no mínimo, 6 meses, 1 ano, dependendo do que você for responsável técnico. Então, valorizar, sim. A gente tem que ter a dignidade de um preço justo para que nós possamos crescer, tanto profissionalmente, como poder capacitar, buscar equipamentos, tecnologias de ponta. Né? Então, no exemplo, a indústria da oficina mecânica nossa, do automóvel, ela vem numa nova geração aí que vai mudar muito com essa questão dos carros elétricos. Né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Não é qualquer fundo de quintal que vai montar uma oficina mecânica para tomar conta de carro elétrico. Estou falando do financeiro, estou falando da parte técnica, né? E que é completamente diferente. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que... as expectativas para 2026 são ótimas, tá? Eu gostaria de agradecer a Deus, eu venho de um tratamento de câncer já há 5 anos. A minha missão é mais prática do que de lamentação, do que de ficar chorando. Graças a Deus eu penso no amanhã, eu tenho que fazer, e as coisas se resolvem. Tá? Igual um carro está com problema, vão procurar a solução do problema. E eu estou nessa batida já há quase 5 anos, graças a Deus, indo muito bem, e espero que esteja assim por muitos e muitos anos aí, para a gente estar podendo sempre planejar. Quando a gente planeja o futuro e a gente pensa no que pode melhorar o amanhã, né, obviamente, a gente traz essa esperança que vai melhorar, tanto na vida profissional, na vida individual, e isso fica bom para todo mundo. Feliz ano novo para todos vocês e com excelentes expectativas para 2026. Show de bola, show de bola. Canuto, quer fazer uma parte? 2025 eu acho que foi um ano de grandes aprendizados para todos nós. O Vladimir falou aí da questão do transporte escolar. Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos um triste exemplo, Vladimir, do que não fazer. Tem um profissional aqui que está respondendo criminalmente e crime doloso por conta de laudo falsificado, por cobrar barato demais e deixar de fazer suas obrigações, sua responsabilidade técnica. E uma criança veio a óbito num ônibus desse por falta de adequação do ônibus. O ônibus não tinha condição de circular. Então, a responsabilidade pega. Eu falo para os colegas aqui. Mas, apesar desse triste incidente, esse acidente acho que aconteceu em 2023 ou 2024, não me recordo, nós temos muito a comemorar pela ABMEC, pela engenharia mecânica, principalmente no Mato Grosso do Sul. São novas fábricas, são novas indústrias, são novos mercados, é um novo cenário da ABMEC. O ano passado a gente finalizou o ano de 2024 para 2025, iniciamos 2025 com um monte de prestação de contas para fazer, né, Marco? Correndo atrás de documento, porque houveram mudanças de entendimentos, houveram perseguições políticas também, nós temos que falar a verdade, mas durante esse ano a gente conseguiu solucionar. A questão política ainda perdura um pouquinho, mas a gente tá um pouco mais calejado também e mais atento no caminho que a gente deve trilhar, deve percorrer. E a gente vê as mudanças na engenharia, né? Da engenharia mecânica. Ontem eu estava lendo um artigo, na verdade não é um artigo científico, é um artigo jornalístico, falando sobre os veículos a diesel, que nos Estados Unidos está mudando. Já aqui nós temos o Proconv, e lá eles também têm as especificações, e eles alteraram as especificações e todo mundo achava que o motor diesel ia morrer. Falou, agora o diesel vai acabar. Aí as grandes montadoras responderam com motores de 8 litros V8 e 200 kg
de força de torque. Quer dizer, motores absurdamente maiores, mais eficientes. É a engenharia dando resposta. E eu tenho uma grata surpresa de que um colega meu de faculdade, quer dizer, engenheiro formado aqui no Brasil, trabalha lá na GM e faz parte desse tipo de projeto, faz parte desse desenvolvimento. Então nós temos essa capacidade produtiva aqui no Brasil. Não é à toa que Mato Grosso do Sul está com tantos investimentos assim. As maiores plantas de celulose do mundo estão aqui no estado. Não é só por conta da capacidade produtiva da terra. Muito menos pela questão logística. Né? Nosso estado, nós não temos nenhuma rodovia duplicada que permitiria um escoamento fácil. Mas nós temos uma vontade e nós temos uma possibilidade de crescimento muito grande aí. Então, a engenharia é sim a resposta para o desenvolvimento, é sim a resposta do desenvolvimento do campo. Eu e o Marco, a gente conversa muito sobre isso. Como o Marco disse num podcast anterior, o campo, o celeiro, que a gente pega e fala, só é possível por conta da engenharia mecânica, com a automatização do campo, com a modernização, com máquinas mais eficientes. O Marco com certeza trabalhou no tratorzinho 50, puxando um disquinho de arado e que ficava lá 3 dias para arar 1 hectare de terra. Hoje o cara faz em 1 hectare em 1 hora. O trator bebe 700 litros de diesel por dia. Por dia. Então, a gente tem um volume de produção. Eu tô falando 1 hora, não tô fazendo normal, Marco. Nós temos hoje aí arado aí com 20 discos. É coisa normal hoje. Era uma coisa impensável há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, a engenharia é, sim, essa mudança que a gente quer ver na sociedade. Faz parte do nosso propósito de trabalho. Faz parte do que a gente fez na promessa. Eu acho que muitos não lembram da promessa que fez quando formado. Talvez o Kleber, né, que é o caçulinha da turma, que ainda esteja fresco o juramento na cabeça. Mas são gratas as surpresas. Nós tivemos muitas coisas. Eu queria que o Marco falasse um pouquinho sobre os eventos, Marco, da ABMEC. Nós tivemos aí um sucesso nesse último evento do Carbono Neutro, e não foi só esse, o podcast também tem. Você acha que tem alguns números aí para falar pra gente? Olha, realmente os números, Valdemir, nos surpreendem. O podcast que a gente fez com o Kleber aí, ó. Você já viu lá, ó, Kleber? Quantas visualizações já tivemos? Passamos de 100, 200, 500, né? Um podcast soft skills aí, ó. Entendeu? Quer dizer, como que a gente ia atingir 500 alunos numa sala de aula? Nós tínhamos que ir em 10 faculdades. 10 não. Hoje a média é 5, 6 alunos por faculdade. Né? Nós tínhamos que correr muito para poder ter 500 pessoas. Fizemos outro podcast com a Naina Dibo sobre o autismo. Está chegando em 1000 visualizações. Então a gente correu do podcast com as mulheres lá, com a Poliana Krieger do Confeia. Fizemos podcast da acessibilidade aqui do Parque das Nações Indígenas. Né? Então a gente variou de vários temas. Tivemos aqui 6 podcasts do tema carbono neutro. Nós estamos finalizando 26 podcasts no ano. Tá? Então foi um número assim surpreendente, né? E a gente está feliz porque a gente conseguiu atingir, Valdemir, uma galera que era inesperado, tá? Até a Marisa conseguiu botar o nenê no berço e veio falar com a gente aqui, né? Então é muito bacana a gente ver isso, ver os esforços que as pessoas estão fazendo para poder atingir e dar um pouco do seu sangue, né, para essa engenharia, porque é o que está mudando o mundo realmente hoje em dia. Tá? Eu vejo uma questão muito grande aí, tá? Um rapaz que veio falar aqui, que a gente já fez até um podcast com ele, o Luiz Fernando da Silva Borges. O moleque era de aqui da ONA.
com 16 anos, ele ganhou um asteroide com o nome dele. Hoje está brilhando em São Paulo. Me mandou um diploma de um curso de medicina que ele fez. Foi meu estagiário, assim como o Clever também. Que é bom, passou por aqui, né? Pegou meu conhecimento, pegou minha bênção. Senão não chega longe, né? Então, o que acontece? 677. Aí, ó. O podcast de acessibilidade deu 677 visualizações. Né? Quer dizer, então a gente está na rota certa. Nós temos que fazer temas novos ano que vem, descobrir pessoas, trazer. E a gente não faz podcast também, o Valdemir, patrocinado, tá? Esse patrocínio que a gente tem é do sistema Confercre, então a gente pode falar, ó, tal empresa é bom, tal empresa é ruim. A gente não tem um podcast vendido, entendeu? A ABMEC Mato Grosso do Sul tem compromisso com a empresa X. Nós não temos compromisso com a empresa X nenhuma. Entendeu? Então a gente está conseguindo quebrar isso aí, tá? Eu deixo aqui um abraço para todos, eu tenho que me ausentar agora, tá? Marisa, passa a bola para ti, eu quero que você fala, tá? Quero agradecer tudo que vocês têm feito aqui nesse ano de 2025 e vamos para frente em 2026, tá? Valdemir, parabéns pelo esforço que você teve na sua vida pessoal, chegar onde você chegou aí. Rangel, estamos em Dourados aí, você e Marisa, cidadezinha promissora aí, tá? Kleber, continua com essa força aí, essa garra. Obrigado. Legal, obrigada, meu Coré. Bom, deixa eu já aproveitar e fazer as considerações também. Sobre 2025, eu senti uma... Bom, deixa eu situar vocês primeiro. Eu trabalho com os motores elétricos, manutenção, né? E eu senti, principalmente aqui na região de Dourados, a demanda do agro, né? Uma vontade, uma disposição dos clientes em regularizar o que eles têm, sabe? Pegando de anos anteriores, uma demanda de produção muito alta, sabe? Uma questão de produtividade de grãos muito acentuada e os clientes, eles geriram isso muito bem. Mas aí chegou uma parte que, digamos assim, a área cresceu, o campo de atuação deles estava bem firme, então eles precisavam aparar as arestas, sabe? Ter documentação, ter responsável técnico. E eu tive muitos clientes que pediram contatos de engenheiros, tanto eletricista, civil, quanto também, principalmente mecânicos, né? Então, a sociedade já está ciente disso, que precisa de um profissional, que precisa de uma demanda técnica, de responsabilidade e precisa de papel assinado, que seja digitalmente, enfim. Mas foi uma questão que, para mim, finalmente a chave mudou. Antes eu tinha colegas engenheiros mecânicos com muita rixa um entre o outro, sabe? Muita rivalidade. E eu nunca entendi isso porque eu não tinha essa visão de rixa, de, sabe, concorrência com o engenheiro mecânico. Pelo contrário, sempre eu precisei indicar colegas. Falar, amigo, estão precisando de você lá, tem um cliente precisando, tem uma pessoa precisando da sua perícia, sabe, da sua análise técnica, tá precisando fazer uma análise na parte elétrica e um projeto, enfim. Essa rixa, concorrência que às vezes os colegas às vezes saem da faculdade, as pessoas às vezes saem e se veem, sabe, com muita concorrência de mão de obra, eu nunca vi na engenharia mecânica. E pelo contrário, sabe, nos grupos onde eu estou desde quando eu me formei, sempre vi colegas um indicando para o outro trabalhos, sempre indicando vagas de empregos. Então, isso dentro da nossa área não é verdade que existe essa rixa toda, principalmente em 2025. Esse ano foi o ano que eu mais indiquei trabalhos para os meus colegas, tá? Não só porque eu saí de licença maternidade, estou agora trabalhando dentro da minha família, né? Mas porque realmente o mercado está aquecido. Então,
foi o ano que eu mais vi essa questão mudar, essa demanda alta da mão de obra dos engenheiros mecânicos mais fluida, uma questão muito mais acelerada. E pegando um gancho que o Vladimir falou, eu também sou engenheira mecatrônica ou de controle e automação. Não atuo, porque fica muito assunto para lidar. Eu só uso o conhecimento para agregar valor no que eu faço. E eu estou no grupo de engenheiros eletricistas aqui da ABE, né, aqui do Mato Grosso do Sul. E eu também indiquei muitos trabalhos para eles e eles sentem uma invejinha do CONEME. Quando o Vladimir fala do CONEME, que é um congresso um evento tão bem consolidado, tão antigo, sabe, com tanta importância, trabalhos relevantes, científicos. Eu vi que o engenheiro mecânico é muito bem apresentado para a sociedade nesse sentido, por a gente já ter um evento assim, fora as feiras de engenharia, enfim, também as feiras comerciais como a mecânica e tantas outras que tem a engenharia mecânica como protagonista, né? E além disso, aqui na BMEC-MS, gente, vocês principalmente trabalharam bastante, né, na questão. Não tem uma entidade de classe aqui na MS que produziu tanto conteúdo, além das lives, também os podcasts. Então foi um ano extremamente produtivo. Essa questão de alterar a legislação, chama para fazer, convoca os diretores da BMEC para fazer. Nós trabalhamos muito também. Isso é uma questão tão offline que os nossos nobres colegas às vezes não presenciam, mas a BMEC se atualiza muito e não tem medo de fazer alterações e de mudar questões. Então, eu digo isso para... só queria contar mais uma historinha. Em 2025, por estar passando a gestão da empresa, teve um momento que eu fiquei bem no operacional, porque eu não poderia pegar mais questões administrativas. Então, eu fui para o balcão atender cliente. E ali, eu senti que, gente, o pessoal precisa muito de mão de obra especializada. Precisa muito. Muito cliente, eu quero um motor. Aí, tá, mas qual motor? Não, um fortão, um motor potente. Aí eu perguntava, né, o que o senhor vai fazer? Já tem projeto? Quer que eu indique algum profissional para te ajudar? Não, me fala aí um motor que você tem. Me dá um de 5 CVs, eu tenho um negócio aqui com de 3, eu vou fazer um de 5 CVs, não sabia a rotação, não sabia... Infelizmente, pela minha demanda de trabalho já está bem alta, eu não poderia às vezes oferecer um projeto, mas aí eu vendia o motor. Chega às vezes um cliente e fala, eu quero um acoplamento, uma polia, me dá aquela ali mesma, acho que essa aqui dá. E às vezes também por conhecer eu falo, olha amigo, eu acho que é melhor você levar essa aqui, não aquela ali, que para sua demanda pode ser que essa aqui seja melhor. E às vezes o cliente não queria me ouvir, não queria às vezes ouvir o mecânico dele. E aí levava. Gente, acabava que em vez de vender uma polia, eu vendia 2, porque estragava o que ele levava errado. E aí ele tinha que levar o que às vezes eu já tinha indicado, né? Eu não me orgulho disso por vender coisa 2 vezes, sabe? Às vezes por ter ganhado, mas eu gostaria que o cliente ele tivesse em quem confiar, sabe? Antes de ter passado por essa situação constrangedora de ter comprado algo errado, eu queria que ele tivesse um apoio de um engenheiro mecânico com mais facilidade para dar esse apoio para ele. Então, de verdade, Marisa, eu gostaria que a sociedade tivesse esse apoio dessa mão de obra com mais facilidade, embora entendemos as dificuldades, os cursos não estão formando tantos assim, tantos engenheiros por ano, mas vamos prosseguir e animar os nossos colegas, né, dos nossos eventos, para que perseverem nessa caminhada, que com certeza é muito interessante e, enfim, muito positiva. Eu também vou ter que... Uma vida técnica, né, Marisa? Você comentou, né? Isso. Eu vou ter que me despedir de vocês, porque eu estou com prazo aqui com o meu bebezinho. E obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês. E contem comigo para outros eventos. Obrigada pelo convite. Até mais. Falou, tchau. Marisa, é um prazer conhecê-la. Obrigada. Show de bola.
Para aproveitar então o que a Marisa colocou, né, pessoal, eu acho que, principalmente falando do Mato Grosso do Sul, né, a perspectiva melhora a cada dia, né? Nós já falamos aqui, falamos isso em outros episódios, nós estamos com um processo de industrialização muito forte aqui no estado. E aí agora com a presença do Kleber, né, no setor de ferramentas, eu não posso deixar de falar, né? Nós estamos aí com a rota bioceânica passando por dentro do Mato Grosso do Sul. E isso daí vai movimentar, vai aumentar o fluxo rodoviário de uma forma muito grande. E olha o tanto de oportunidades que vão surgir aí com assistência, com questão de manutenção de veículos, manutenção de frotas, né? Então, e aí vai, por exemplo, aparecer oportunidades para quem vende equipamento, para quem vende ferramenta, para quem é consultor de instalações, consultor para projetos de instalações diversas. Então, isso tudo tende a movimentar a engenharia mecânica local, né? Então, aproveitando o gancho que a Marisa deu, né? Infelizmente, nós tivemos estamos vindo de uma desvalorização profissional complicada, né? O Valdemir mesmo citou aí em um episódio passado, nós temos engenheiro formado, o cara fica 5 anos estudando para sair e às vezes passar num concurso de engenheiro e ganhar R$ 2.000 por mês. Olha só. Olha como que isso é complicado. E aí, nós, como entidade, a gente tenta mostrar uma perspectiva diferente. As oportunidades existem, mas tem que saber buscar, tem que se atualizar. Eu até gosto de brincar, né? Existe aquela frase, né? O cara faz engenharia para depois virar Uber. Fala, olha, meu amigo, quando a pessoa fala isso para mim, eu respondo assim, né? Fala, olha, eu não conheço nenhum engenheiro que é Uber. Agora, eu tenho certeza que infelizmente existem, formados em engenharia que acabaram por virar Uber. Não desmerecendo a profissão, não desmerecendo essa categoria, mas realmente é um curso que toma muito tempo, muitas vezes é muito caro, né, para ter um retorno de uma profissão que às vezes não vai retornar tanto. Então, essa questão da valorização profissional, ela tem que começar com o próprio profissional. O que esse profissional busca no mercado de trabalho? O meu mercado de trabalho é esse, eu tenho oportunidades nisso, 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 então vamos buscar especialização nesse campo. E aí, já falei várias vezes isso, eu gosto sempre de frisar, o momento para o Mato Grosso do Sul é muito bom. Nós temos aí, vamos ter a maior indústria de processamento de celulose do mundo. A maior planta de processamento de celulose do mundo vai estar instalada numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Nós vamos pegar um trecho da rota que vai ligar os 2 oceanos, uma rota bioceânica. Vai sair lá do Chile, porto de Antofagasta, salvo engano, e vai sair lá em São Paulo. Nós estamos aí com essa questão da malha ferroviária, né? Nós temos um trecho da malha ferroviária do Brasil que passa por Mato Grosso do Sul. Existe muita discussão, vai voltar, não vai voltar, mas tomara que volte, porque isso daí melhora a economia local. E aí abre todo um leque de oportunidades em outros campos de trabalho. E da indústria, da engenharia mecânica, também vai melhorar neste aspecto. Não existe equipamento se não existir engenheiro mecânico por trás para projetar, construir e dar manutenção. Então, você aí que tem interesse, né? Eu sempre costumo falar quando eu falo dentro de universidade. A engenharia mecânica às vezes é muito difícil. E aí você para conversar com profissionais do mercado, às vezes fala com um profissional errado, que teve as experiências erradas e o cara te desanima. Então isso tem que ficar bem claro. Existem tipos e tipos de profissional, existem tipos e tipos de carreira. Vou dar um exemplo particular. Eu fui para a carreira pública. Nós estamos aí com o Canuto, que estava na carreira pública, agora está empreendendo, né? Com a experiência que teve na questão da perícia, montou uma empresa empresa tanto de perícia quanto de cursos de perícia, né? Então, as oportunidades existem, basta vocês procurarem. Só que o aperfeiçoamento não pode parar nunca. E aí é onde entra entidades como a ABMEC, que sempre está tentando trazer esses temas mais atuais, né? Essas discussões mais atuais para o nosso Mato Grosso do Sul, que ainda assim, para todos os efeitos, estado maravilhoso, tem grandes oportunidades, mas ainda é um estado do interior do Brasil.
e tem as características do interior, de interior. Então nós temos que entender essas características e saber nos colocar profissionalmente nesse meio. Né? O Kleber citou aí da região sul, né? Dourados e região aqui. Nós também estamos passando por um processo nessa micro-região, né? Chamado Cone Sul, né? Toda a parte sul do estado ali, pega de Dourados, Maracaju, até lá embaixo, Eldorado, Mundo Novo. Muitas indústrias de menor porte, né? Não temos um porte tão grande quanto as indústrias do Bolsão, por exemplo, lá para o lado de Três Lagoas, a região de Campo Grande, com a vizinha Ribas, que tem também uma indústria muito grande da Suzano, mas nós temos muitas oportunidades aqui também, voltado mais para a produção de gado, voltado mais para a produção agrícola, para o processamento de cana e geração de bioenergia. Então, a formação profissional passa por isso também. Saber interpretar o mercado, saber interpretar onde você está e onde você quer chegar. Né? E isso associado ao que o Kleber, né, nós temos até um episódio, convido vocês a assistir, né, a procurar nos nossos canais, tanto do YouTube quanto do Spotify, o episódio que nós falamos sobre soft skills. Né? Um conjunto de habilidades que a maioria dos profissionais não tem. E o engenheiro, com certeza, na maioria das universidades, não sai sem saber o que é. São aquelas habilidades para o trato pessoal no mercado de trabalho. Como é que eu trato com o CEO da minha empresa e como é que eu trato com o auxiliar lá no chão de fábrica? Algum de vocês, estudantes que estão nos ouvindo agora, aprendeu alguma coisa sobre isso durante a formação? Durante a academia? Acho que não. Então, cabe a você, quando sair, preferencialmente antes de sair, buscar aprender sobre isso. Isso é importantíssimo. E aí nós temos um episódio, né? O nosso colega Kleber nos cedeu um tempo e gravou um episódio com a gente aqui do ABMECcast para falar sobre a importância disso daí. Tivemos outro episódio também com o Marcos Colaneri, falando sobre vendas, como gerar um produto de alto valor agregado, como trabalhar e vender um produto de alto valor agregado. Habilidades em vendas é a última coisa que o engenheiro vai aprender, e olha se é que ele aprende. Comunicação, falar, saber conversar com o dono de uma pequena empresa, de uma empresa familiar, é diferente de falar, tratar, vender para uma empresa que tem um corporativo para tratar dessas compras. Saber diferenciar essas questões passa pela formação pessoal do profissional. Então, só trazendo, né, alguns dos episódios marcantes que nós tivemos aqui nesse projeto do ABMECcast, trouxemos o Canuto para falar sobre engenharia automotiva, sobre perícias, né, sobre o ramo de perícias também. As oportunidades são as mais variadas possíveis. Tem muito mercado de trabalho para o engenheiro mecânico, só que tem que saber procurar. Infelizmente, muita gente desiste no meio do caminho e acaba em outras profissões, né? Acaba exercendo outras atividades não correlacionadas à formação que ele suou muito para conseguir. E muitas vezes pagou bastante caro também. Vai lá, pessoal. Quer falar alguma coisa, Canuto? Nós estamos aí com quase 1 hora de programa. Rangel, nessa retrospectiva, a gente teve bons programas, como você falou, você mencionou aí. E é interessante que nós, engenheiros, ainda temos essa dificuldade de nos posicionar no mercado, né? Porque nós sempre estamos no extremo. Ou as pessoas acham que nossa mão de obra é extremamente cara, sofisticada e distante de uma realidade para ser contratada, como em muitos casos, como a Marisa mesmo falou, que as pessoas, não, eu vou dar o meu jeito aqui, não vou atrás do engenheiro para poder fazer isso não. Ou o outro extremo, né, como o Vladimir trouxe aí, de concursos querendo pagar R$2.000 por mês para um engenheiro assumir uma responsabilidade absurda dentro de um serviço público. O conselho nosso, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, tem combatido isso e tomado medidas para que se minimize esses concursos de valores tão inexpressivos aí. Mas uma das grandes dificuldades que você falou, eu acho que
fica de reflexão para a gente da ABMEC para trabalhar em 2026 é essa questão da comunicação. Nós, engenheiros na faculdade, a gente aprende a calcular, a dimensionar, a desenhar, a vencer desafios, mas a gente não é ensinado a se comunicar, principalmente na hora de escrever. Eu lembro que eu ainda estava na faculdade, minha mãe trabalhava no órgão público aqui, estava com problema no ar-condicionado, e eles contrataram um engenheiro para poder fazer um laudo. E o laudo dele, veio a conclusão do laudo dele sobre o sistema de ar-condicionado do órgão público, o seguinte: o sistema está ineficiente, precisa ser redimensionado. Essa era a conclusão do laudo. Quer dizer, um laudo totalmente vazio, algo inexpressivo para quem tá de fora lendo. A pessoa já sabe que o sistema é ineficiente. Eu não preciso contratar uma pessoa para saber que o meu ar-condicionado não está funcionando. Eu contrato alguém para falar por que ele não está funcionando. Se precisa ser dimensionado, o que foi dimensionado errado. Não precisa de um outro projeto, muitas vezes, quando a pessoa não foi contratada para reprojetar. Mas para trazer uma explicação básica, igual o Kleber trabalha com as ferramentas. Não adianta nada entregar para a pessoa a ferramenta, falar que a ferramenta tem um aplicativo e não falar para que serve. O que eu posso fazer se eu não der um treinamento eficiente para essa pessoa? Então, eu acho que o grande ensinamento que a gente tem que tirar para 2026 é isso: melhorar as nossas interações, as nossas comunicações. A gente ganhou muito com isso já, com o ABMECcast. Eu acho que a gente conseguiu se comunicar e expressar muito bem, tanto que nós temos os números aí de crescimentos orgânicos com os telespectadores dos nossos podcasts, vendo e entendendo um pouco mais da engenharia, porque a gente precisa desmistificar tanto os extremos da mão de obra cara ou da mão de obra muito barata. E o que você falou da questão do Uber, eu concordo com você. Infelizmente, nós temos aí no Brasil hoje uma realidade de formações ruins, de universidades que fingem que dão aula e alunos que fingem que aprendem e depois saem com o certificado na mão falando que tem uma profissão, quando na realidade não recebeu a formação adequada, e aí o mercado seleciona mesmo. Não tem como inclusive eu dei aula na universidade, eu falava para os alunos, não tem como eu contratar um engenheiro que não tenha aprendido a fazer uma integral. Não que ele vá usar isso no dia a dia da profissão dele, mas ele precisa ter esse raciocínio para poder desenvolver o seu trabalho. É isso aí, Canuto. Então, o que a gente vê justamente é isso, né? Existe uma desvalorização, mas não adianta. O profissional ele tem que começar a valorização por ele mesmo. E aí, para a gente que já está indo aí praticamente 1 hora, né? Vamos passar aí para as notícias da paróquia, né? Vamos colocar assim. O que a ABMEC fez ao longo desse 2025 que é importante a gente trazer para os nossos associados e trazer para os nossos ouvintes, né? Como eu comentei no começo desse programa, a ABMEC ela já é uma entidade que tem mais de 30 anos, né? E nós estávamos aí com um estatuto, salvo engano, de 2018 ou 2017, eu não me lembro quando que ele foi feito, o último estatuto. Ele atendia a legislação do CONFEA, né? Atendia as resoluções do CONFEA à época. Mais recentemente, nós tivemos a edição de algumas resoluções, se eu salvo engano, a 1145, que trouxe algumas obrigações para as entidades do sistema, né? E aí nós precisávamos, obviamente, fazer esta modernização, né? Nós sabemos aí, eu espero que vocês saibam, né? A entidade, né, ela conta com associados no estado inteiro, né? Nós temos um corpo de direção, né? Os nossos diretores também residindo aí basicamente em várias partes do estado, mas mais concentrados na cidade de Campo Grande, e isso às vezes dificulta um pouco o trato,
né, as discussões entre a diretoria, dentro da diretoria. Mas com o trabalho que nós fizemos aí, principalmente um trabalho bastante bem feito pelo André Canuto, que nos ajudou a desenvolver esse novo texto, né, esse novo estatuto, que nós, em uma assembleia, propomos, né, a atualização, né, a um estatuto novo consolidado que vinha a atender a nova regulamentação do CONFEA, né, as novas resoluções do CONFEA. Então, agora no último mês, nós conseguimos, né, no mês de novembro, conseguimos a aprovação em assembleia desse estatuto modernizado, que trouxe, inclusive, a questão da governança, a questão do regimento interno, que nós não tínhamos antes, né? Então, hoje, a ABMEC ela é uma entidade que atende completamente a questão das novas resoluções do CONFEA, sempre buscando essa modernização, sempre buscando esta transparência nas suas atividades, né? Nós somos uma entidade que frequentemente é patrocinada pelo sistema, né, por fomento da profissão, por fomento das categorias profissionais. Então, nós temos toda essa questão da transparência das nossas atividades. Uma das grandes mudanças, né, só para citar e já pegar o gancho para o próximo tema, é a questão da eleição de indicação dos conselheiros, né? Hoje, a ABMEC conta com 2 cadeiras no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul, né, dentro da Câmara de Mecânica, Elétrica e Mecânica, e estamos finalizando este ano um mandato do qual o engenheiro Canuto é o conselheiro, né, está saindo aí para o próximo ano, então nós tínhamos que fazer a eleição, e nós fizemos a eleição para indicação do novo conselheiro titular e suplente, no qual foi eleito a chapa do Kleber, do qual vai ocupar a cadeira de conselheiro titular, e o professor Igor, né, não está conosco hoje aqui, mas já gravou o programa também, professor Igor, engenheiro mecânico aqui da cidade de Dourados, e vai ocupar a cadeira de conselheiro suplente para o triênio 2026-2028. Então, Kleber, a gente aguarda vocês no conselho a partir do próximo ano, né? Devem tomar posse de seus mandatos aí já em janeiro de 2026, salvo engano, não sei exatamente qual a data, né? Vamos verificar isso aí, comunicar a vocês, mas aí eles vão estar desenvolvendo um trabalho, né, representando a entidade tanto dentro da Câmara quanto nas comissões e principalmente lá no plenário do nosso conselho, né, do qual nós temos ali dois conselheiros. O outro conselheiro é o professor Wilson, aqui da cidade de Dourados, e tem a suplente, a engenheira mecânica Adna também, né? Então, só para trazer essa resposta para vocês, né? Deixar transparente o que nós fizemos aí, um trabalho bastante importante que precisava ser feito, né? Nós já sabíamos dessa discussão aí desde o começo do ano, mas ao longo do ano fomos trabalhando e conseguimos chegar num texto qual foi aprovado aí já agora no mês de novembro. Então, pessoal, estamos chegando aí, passamos na verdade de 1 hora de programa. Eu vou pedir as considerações finais, vou começar pelo Valdemir, que está lá em Brasília. Bom, pessoal, estou escutando aí todo mundo? Sim, sim. Positivo. Bom, mais uma vez, né, agradecer a todos aí pelo convite, dizer da importância, né, reiterar a importância das nossas entidades de classe, esse network é muito importante, essa capacitação, esse aprendizado todo dia, tá? Isso que a Marisa falou aí, eu vou dar até falar um detalhe. Eu estou formado há 40 anos, uns 20 e tantos anos atrás, uns 30 e tantos anos atrás, eu estava numa empresa, chama Boechat Freios, onde fabrica peças para carretas, caminhões, etc., né? Mais na área de conjuntos de freio a ar. E aí, na época, eu estava fazendo uma torre de resfriamento lá na indústria para resfriar as máquinas, etc. Eu, recém-formado lá, e o dono da empresa já com certa idade, né, tem mais experiência de vida e acha que não tem aquela confiança num profissional novo. E ela falando de motores, eu falei com ele, especifiquei o motor e falei com ele assim, vai comprar esse motor aqui com, eu não lembro da época,
um terço de CV, o meio, CV, não lembro mais o que era. E aí ele saiu e voltou, foi na cidade mesmo, na cidade lá no Rio de Janeiro, Itaperuna, cidade do Rio. E aí ele voltou e falou assim, ó, eu achei esse lá de 3 CVs, não me lembro exatamente, mas assim, era bem mais do que a gente pedia. Eu peguei e falei, não, mas o senhor olhou lá onde? Não, o cara lá que me vende, ele falou que esse aqui é o bom. Aí eu fui lá para saber, porque o cara não tinha o de um terço. Ele estava vendendo de 3, porque era o que ele tinha. Aí eu peguei e falei com ele, o senhor fulano, faz o seguinte, pede lá no Rio de Janeiro, aí o senhor pede 2 desses que eu estou pedindo para o senhor, porque se qualquer problema que tiver, tem uma reserva imediata ali no almoxarifado. Muito mais barato do que o que ele estava comprando. Então, essa questão, né, do engenheiro, das empresas confiar tecnicamente no engenheiro, isso é histórico. Isso há mais tempo era menos. E hoje, como a Maísa disse, ele realmente está procurando. As empresas, o pessoal está conscientizando que ele ter um engenheiro, um profissional habilitado na sua empresa é uma segurança para todos os lados, segurança jurídica para ele, que vai ter um profissional registrado com emissão de RT, segurança para as vidas das pessoas que vão estar lá, né, para evitar problemas de acidentes, segurança financeira, que evita prejuízos, né? Então, assim, tem mudado bastante. Mas eu vou deixar uma fala aqui para que todos nós, engenheiros, possamos andar mais com relação à nossa capacitação em busca de profissional, de busca profissional, empreender e dizer que mercado de trabalho no Brasil inteiro está precisando de todo tipo de engenheiro, logicamente com capacidade, com experiência. Então, faça seu próprio salário. Não adianta você sair para arrumar um emprego de 5.000 que trabalha 8 horas por dia para fazer um determinado serviço que você, como engenheiro, tem um potencial muito maior. Faça consultoria, trabalhe em 1, 2, 3 empresas, presta serviços naquilo que você é bom, né? Faça laudos, ou seja, busca uma área da engenharia que mais adeque com você para que você possa empreender. Você vai trabalhar, você vai fazer seu tempo, você vai capacitar, você vai comprar equipamentos, né, de última geração para exercer o seu serviço e com isso você vai conseguir obter um ganho financeiro muito bom, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo e que 2026 estaremos, se Deus quiser, de pé para tocar o barco aí por mais muitos anos aí nas nossas entidades. Obrigado. Vladimir. Vai lá, Kleber, para suas considerações finais, por favor. Kleber, tá me ouvindo? Agradecer novamente aí o presidente Guilherme Rangel, né, da ABMEC. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Falhou? Tá. Tá, Pode deu uma falhadinha, mas falar. vai lá, fala aí. Da ABMEC, o André Canuto, Valdemir, a Marisa, Marco Aurélio, que fazem que a engenharia é valorizada cada dia. E ressaltar também que a ela faz as coisas acontecer com a vontade, né? Vou dar um exemplo prático. O projeto de pânico, engenheiro mecânico, PMOC, engenheiro mecânico, NR12, engenheiro mecânico, NR11, engenheiro mecânico, enfim, laudo, consultoria, projeto, execução, importância da RT. Nós, engenheiros mecânicos, sabemos a importância do nosso trabalho, a importância de se dedicar e que o nosso estado, o nosso país se salvou com a engenharia. Sabe? Todas as engenharias são importantes, todas têm o seu papel, engenharia de segurança do trabalho, e todas participam do sistema Confea CREA mútua. E se Deus quiser, ano que vem, vão para cima. Mais eventos, mais palestras, mais troca de experiência, principalmente a academia, trazer essa bagagem de quem já tem esse know-how para dentro e aproximar a academia da indústria, da usina, da empresa, fazer esse work, cada um com a sua gestão, com a sua visão, e
a experiência que os senhores têm para contribuir aí com a moçada mais nova e aprender também, troca experiência, a questão de tecnologia, inovação. E é isso, agradecer e vamos para cima, 2026, Mato Grosso do Sul e as ABMECs a nível nacional, mais fortalecendo a nossa engenharia mecânica. Obrigado. Show de bola. Canuto, no estúdio, vai lá, para suas considerações bem rapidinho, para nós não estourar o tempo. Eu só tenho a agradecer a BMEC por esses anos todos que tenho feito parte dessa associação, que me oportunizou a participar de tantos encontros, tantos congressos, me oportunizou a ter esse mandato de 3 anos junto ao CREA, que estou concluindo agora. Obrigado pela confiança de todos que me foi depositado nesses 3 anos. E num dos pontos que eu queria ressaltar que a gente teve de grande conquista da BMEC foi o Código de Conduta Ética e Profissional, que a gente conseguiu aprovar junto com o nosso estatuto agora, Valdemir. Foram aprovados vários documentos, a governança, o regimento interno, o regimento eleitoral, mas nós também aprovamos esse Código de Conduta Ética e Profissional. E vou dar 2 spoilers aqui, o Rangel. Para o ano que vem, a gente está tentando elaborar e vamos elaborar uma tabela de honorários para o engenheiro mecânico dentro da realidade de Mato Grosso do Sul, para os principais trabalhos que a gente tem muita dificuldade aí, vários colegas procuram querendo saber quanto que cobra, se está caro, se está barato, e até as pessoas perguntam, procuram a entidade por indicação, então a gente ter essa tabela aí referenciada, aprovada em assembleia, é algo que nós conquistaremos em 2026. E como o Kleber fez o merchan dele da Milwaukee aí, eu vou fazer também da Ensor. A Ensor Cursos está aí, já temos alguns cursos lançados, tem um livro que eu fiz sobre perícia também, vocês podem acessar nossas redes sociais e pesquisar lá. E o ano que vem muito mais cursos aí, vem os cursos voltados, especializados para a área de engenharia, né, Rangel? Principalmente a área de engenharia mecânica, algumas questões sobre incêndios, sobre perícias, sobre comportamentos profissionais. Então a gente tem muito a crescer também e muito a acrescentar e trabalhar sempre em parceria aí com a BMEC e com a FENEM. No mais, muito obrigado a todos, um excelente Natal, um feliz Ano Novo e que 2026 seja de grandes avanços, progressos e sucesso para todos nós. Show de bola, show de bola. É isso aí, Canuto. Essa questão da tabela de honorários, a gente sabe que ela existe a nível nacional, mas ela é deficiente em alguns aspectos, principalmente nas formações, nas categorias da indústria. Então, vamos trabalhar bastante, vamos fazer um levantamento para saber quais são essas principais atividades e o que é justo para ser cobrado, né? A tabela ela vai servir como referência, não vai ser uma bíblia, né? Mas o profissional que às vezes nunca fez uma determinada atividade não sabe quanto cobrar, vai estar lá essa tabela. Então, essa daí é uma das coisas que nós queremos entregar no próximo ano. E aí, aproveitando, né, que o Canuto falou da questão da empresa, né, da Ensor, que ele está à frente, né, sobre cursos e sobre perícias, e realmente vem da minha experiência profissional essa questão da engenharia forense. Então, nós estamos discutindo aí ainda algumas formas para conseguir agregar esses temas em algum tipo de curso, algum tipo de material para você que tem interesse em aprender sobre engenharia forense, tanto na parte de incêndio, quanto na parte de acidente de trânsito, análise de falhas de materiais, tem várias coisas que a gente pode acabar discutindo aí e provavelmente a gente vai conseguir, tá? Então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais para falar sobre isso. E no mais, né, como este é o nosso último episódio do ano de 2025, né, que venham mais episódios, que venham mais trabalhos, mais eventos para os próximos anos, né? Quero desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Nós estamos gravando esse programa aí já no mês de dezembro, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas fica as minhas felicitações a todos vocês, principalmente a vocês que nos ajudaram a fazer
a realizar esse projeto, né? O Valdemir comentou aí, o presidente da entidade não carrega a entidade sozinho. Muitas vezes parece que é, mas não é isso, porque realmente o trabalho é muito extenso, é muito grande, demanda muita energia. E todos aqui nós temos atividades profissionais que devem ser realizadas. E as atividades para a entidade geralmente são feitas em paralelo, né, nos tempos que sobrem, e às vezes não sobra, mas a gente tem que dar um jeito e fazer. Né? E o melhor, né? A gente não tem salário, né, Valdemir? A gente não tem salário para isso. Então a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente entende que é importante a entidade fazer esse trabalho. Né? Então, neste ano de 2025, no primeiro mandato que eu estive à frente da ABMEC, ano 23, ano 24, também realizamos várias coisas e pretendo realizar ainda, junto com a nossa diretoria, algumas coisas bastante importantes para o próximo e último ano do mandato, que vai ser 2026, e deixar a casa redondinha para a próxima diretoria que vai entrar aí a partir de 2027. A gente já tem alguns nomes, né? Estou sondando aí um nome em específico, não vou dar spoiler de quem vai ser, né? Mas vamos ver quem que vai assumir a entidade aí para o próximo ano. No demais, agradeço mais uma vez o nosso patrocinador, a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema ConfiaCrea, né, que confiou a gente esse projeto de trazer todo este compilado de informações em 26 episódios que nós fizemos aí, 20 do ABMECcast e 6 propriamente do Carbono Neutro, que nós fizemos aí ao longo do ano de 2025. Então, vocês que estão vendo esse episódio, saibam, temos mais episódios já gravados, né, publicados nas nossas redes, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vocês podem conferir esse conteúdo gratuitamente. Vai lá, se inscreve, se você gostar do conteúdo, dá um like, curte, compartilha e vamos para cima. No demais, muito obrigado, Valdemir, por esse tempo que você dedicou para a gente hoje aí. Kleber também está na correria, está no trecho, muito obrigado. Pessoal que já saiu, Marisa, eu acho que não deve estar ouvindo mais, Marco Aurélio também já teve que sair, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Boas festas e até mais. Obrigado a todos.